Irmãos e minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto que mexeu com o meu coração. Hoje eu quero falar sobre intimidade com Deus. Eu quero falar hoje sobre uma conexão com Deus, como se manter íntimo de Deus, como todo ministro, todo pregador, toda pregadora do Evangelho deve se manter íntimo, conecto com Deus, como todo pregador do Evangelho deve conhecer Deus. Eu estou usando como base hoje aqui um livro digital que eu havia publicado. Ele tem um ano, mais ou menos um ano e meio que eu havia lançado ele. Inclusive, ele está disponível nas minhas redes sociais. Você pode ir lá clicar no link que você vai ser automaticamente redirecionado para o site da compra, onde você pode ali comprar o meu e-book, no livro digital, por apenas a média de uns R$ 15. Você pode estar comprando, adquirindo ele, e assim eu vou estar te abençoando com conhecimento, ok? O nome desse meu livro digital é Pilares do Pregador Pentecostal, ok? Você pode adquirir esse link, eu vou deixar esse link aí na descrição, você pode clicar nele, que você vai ser redirecionado para a página, para você estar dando uma olhadinha, tá bom? É um livro onde eu conto, onde eu expresso, onde eu mostro para os irmãos alguns pilares ministeriais, alguns pilares que todos eles têm que estar envolvidos com o seu ministério, para que você possa crescer em Deus e crescer no seu ministério. Esse livro que eu montei, ele é baseado em conselhos pastorais que recebi, baseado em experiências, aprendizagens que eu tive ao longo da minha caminhada até aqui e também pilares bíblicos. A maioria das coisas que você vai ver dentro desse livro também são coisas que eu retirei da Bíblia Sagrada, ok? Então vale muito a pena, tá bom? Vale a pena o investimento, vale a pena você investir no reino de Deus. Então, dentre esses pilares, exatamente na página 7, você vai encontrar o, o capítulo com um título Conhecendo Deus, né? Um dos pilares que é Conheça a Deus. Tem muitos pilares, tem Conheça você mesmo, tem Conheça a sua igreja, e tem também Conheça a sua vocação, muitos pilares, muitas aprendizagens que vão te edificar. E dentre elas também tem esse aqui, Conheça a Deus. Esse pilar aqui é para mim, particularmente falando, é um dos mais importantes que não pode faltar no ministério de maneira nenhuma. E vale lembrar que esse pilar em específico, essa base ministerial de se manter conectado com Deus, ela não serve somente para quem exerce o ministério da pregação, mas todos aqueles que querem crescer em alguma área ministerial da sua vida, sim, precisam estar em profunda comunhão com Deus. Eu vou ler só um pouquinho para você conseguir entender, ok? No pilar, no pilar, eu estou preso no pilar. Nesse tópico, eu falo muito sobre o pregador que não pode ter a sua própria voz, não pode ser um eco da sua voz, mas tem que ser um eco da voz de Deus. Nesse tópico, eu falo também que o pregador ele tem que se manter preparado, se manter numa rotina de íntima comunhão com Deus, de intimidade com Deus. E como é que a gente faz isso? Muito simples. Jejum, oração e busca incessante pela presença de Deus. Quando olhamos para o ato do jejum, infelizmente existem pessoas que negligenciam esse ato, mas é um ato sagrado, é um ato bíblico principalmente, e é um ato que fica marcado na história da igreja. Quando você lê os documentos da história da igreja, o que Deus fez através do jejum, quando você lê o Antigo Testamento, vê a história do povo de Deus, você observa as maravilhas que Deus fez através do simples ato do jejum. Por exemplo, quando Jonas ele vai para Nínive e ele prega aquela mensagem forte, aquela mensagem pesada, exortativa, de arrependimento, nós percebemos que o povo começa a rasgar suas vestes. Era um costume típico do povo judeu. Começa a rasgar suas vestes em sinal de arrependimento, começa a rasgar seu coração, rasgar sua alma diante de Deus, começa a orar, começa a jejuar. Inclusive, o rei daquele lugar proclamou, né, convocou
colocou o povo a orar, a jejuar, se arrepender diante de Deus. Não somente isso, quando olhamos também para o autor e consumador da nossa fé, o próprio Jesus Cristo, quando encarnou e veio aqui embaixo, para se preparar para o seu ministério de 3 anos e meio, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Quando olhamos para um dos maiores eruditos, escritores, teólogos do Novo Testamento, Paulo de Tarso, olhamos para a vida desse homem e percebemos que quando ele era novo convertido, no início de sua fé, após ele ter um encontro real com Deus, ele jejua e ora por 3 dias. Daniel, nem se fala também, exerceu ali grande ato de jejum, né? Nós temos ali a rainha Esté, que também proclamou com o povo um ato de oração, de humilhação, de jejum com o povo, enfim, muitos homens da Bíblia, e não só na Bíblia também, na época da Idade Média, ali na história da igreja primitiva, e na igreja pré-reforma e pós-reforma, na igreja moderna que veio a suceder depois, nós percebemos que Deus fez grandes coisas no ato do jejum. Agora sim, nós temos também aí, né, alguns exemplos do que pode ser o jejum. Né? Primeiramente, a gente tem que ter noção do quanto o meu corpo aguenta. Eu não posso simplesmente, por exemplo, vamos pegar alguém que nunca jejuou. Essa pessoa não pode jejuar por 12 horas, 6 horas, 24 horas ou 48 horas. Não dá. Simplesmente a pessoa não sabe a estrutura do corpo dela. A pessoa não sabe se o corpo dela vai aguentar, se ela tem algum problema de saúde, alguma condição, se ela toma remédio. Principalmente o jejum aí é anulado, não pode. Agora, irmão Valdir, mas eu sou pregador, né? Eu jejum, mas queria jejuar mais. Então comece com o pé direito. Comece com os primeiros passos, comece com 4 horas, 6 horas, 12 horas, né? Vai aumentando as horas até você conseguir chegar no pique que você tem que chegar. Vai montando sua rotina aos pouquinhos até você conseguir manter mesmo um padrão de jejum. Eu, particularmente, geralmente às vezes faço 6 horas de jejum, né? Porque também vai depender da sua rotina, né? Vai depender do seu trabalho, de como é essa rotina, a sua vida, né? Vai depender de como é a sua agenda, vai depender de como é da estrutura do seu corpo, sua estrutura mental, porque isso também mexe com o psicológico, né? Vai depender de muitas coisas. Então você tem que aí ir estudando aos pouquinhos até descobrir as capacidades e limitações do seu corpo, né? Então o jejum, ele nos aproxima de Deus. E jejum não é simplesmente passar fome e esperando da hora de entregar o jejum, né? Não é isso. Jejum é quando a gente, né, se abdica de alimentação, às vezes pode se abdicar de líquido, de água ou não. O mais recomendável, se você está começando agora, né, é não se abdicar de água, né? Não é pecado, não é proibido. Jesus mesmo, o jejum que ele fez foi um jejum que ele apenas se abdicou de alimento, mas a Bíblia não diz que ele não se abdicou de água, ok? É importante manter o seu corpo hidratado. Então, é importante você conhecer suas limitações, né? E claro, jejum não é apenas passar fome, é um período que você vai se abdicar da alimentação terrenal para se manter próximo da alimentação espiritual. Oração, oração, oração. Não existe jejum sem oração, sem leitura bíblica. Você tem que manter conecto com essas duas coisas. E, claro, sempre vigiando. O pregador também, além do jejum, tem que se manter íntimo da oração, né? Pregador que não ora não é um porta-voz de Deus. Pregador que não ora é um porta-voz da própria voz. Eu simplesmente não sou a voz do que clama no deserto. Eu apenas sou a voz do que clama no deserto, da minha voz, não da voz de Deus. Ok? João Batista disse que ele era um eco da voz do que clamava no deserto. Tinha uma voz que clamava no deserto e ele estava sendo eco, apenas transmitindo uma mensagem que não era dele. Então, o pregador, quando ele se mantém íntimo da oração, do jejum, quando ele está tendo comunhão com Deus, ele não é mais um porta-voz da sua própria voz, da sua voz humana, dos seus pensamentos, da sua opinião, né, das suas filosofias, não. Agora ele passa a ser um porta-voz do próprio Deus, né? Ele passa a ser um porta-voz do Evangelho, do que o próprio Deus tem a dizer para a igreja, né? Para o mundo, né? Para a humanidade.
Então, o pregador ele tem que orar, tem que ter uma rotina de oração, ele tem que ter relógios de oração, ele tem que tirar momentos sozinhos, né, para se isolar, para orar, né? Quando olhamos para a Bíblia, grandes homens fizeram isso. Os apóstolos nem se fala, né? Paulo de Tarso tinha sua rotina de oração. Os homens, os profetas do Antigo Testamento tinham sua rotina de oração. Quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, Pedro, a igreja, tinha o costume de ir 3 horas da tarde lá pro templo para orar, na hora nona até da tarde. Né? Às vezes Pedro, de costume, ia para lá da sua casa para orar no meio-dia. Então, os homens de Deus, antigamente, eles tinham seus costumes, seus relógios de oração para poder se manter conectado com Deus e saber qual que era a vontade de Deus. O único método, a única forma de saber qual que é a vontade de Deus é orando. E oração, ela é um diálogo, oração é a comunicação, é a conversa. Da mesma forma como eu estou aqui dialetando com vocês, da mesma forma é a oração. Na oração eu vou falar com Deus, mas eu também vou saber, vou procurar qual que é a vontade dele, o que, que ele tem para falar comigo, né? Qual que é a vontade dele para minha vida, para o meu ministério, para minha carreira. É uma conversa, né? Eu falo, mas Deus também tem que ter lugar de fala. E por aí vai. Oração é a fonte de carga de todo crente. Né? Isso para o pregador é indispensável. E quando falamos de pregar o evangelho e preparar uma mensagem, aí sim que a oração e o jejum é totalmente indispensável. Né? Tem pregadores, infelizmente, hoje na nossa geração, que estão montando aí mensagens por inteligência artificial. Olha o nível que a gente chegou. Pregadores que estão montando mensagens, né, copiadas, né, e eu gravei um vídeo sobre isso. É claro que copiar não é pecado, mas tem que ver o que a pessoa está fazendo em si, né? Quando eu falo copiar mensagem, nesse caso aqui, nesse sentido, eu digo copiar no sentido que o cara vê uma mensagem completa, ele vai pregar da mesma forma que está lá. Mas da forma copiada, o que eu acho que não é errado, é quando a pessoa vê uma ideia, um esboço, e e a gente sabe que Deus costuma falar numa mensagem várias vezes, a gente sabe muito bem disso. Mas a cada vez que você pregar essa mesma mensagem, Deus não vai falar do mesmo jeito, ou também vai. Às vezes eu já peguei um texto, já preguei nele várias vezes, mas Deus nunca disse a mesma coisa, ele sempre tem algo diferente para falar. Então, cuidado a forma que você está pegando ideia, cuidado com os esboços que você pega aí na internet. Tome muito cuidado. Tenha em mente de que você, pregador, tem que ser original. Você, mensageiro, ministro, ministra, tem que ser original. Suas mensagens têm que vir principalmente do joelho, tem que pagar o preço pela mensagem. Né? Há uma frase muito, muito inteligente, profunda, que o pastor Eliseu Rodrigues disse, que a mensagem que te custa pouco vai ter pouco valor para quem te ouve. Então, muito cuidado, né? Quando for preparar uma mensagem, dê prioridade aí para o joelho, né? A jejuar, buscar, orar a Deus e pedir uma mensagem dos céus, né? Quando você for orar por uma mensagem, diga: "Oh Deus, mostra para mim qual que é o texto, mostra para mim qual que é a palavra, mostra para mim qual é a necessidade da igreja", porque é isso que falta no nosso meio. A gente tem que pregar de acordo com a necessidade da igreja. A gente não pode pregar pensando em A, pensando em B, pregar pensando nas pessoas a qual eu vou atingir com a minha indireta. Não, isso não pode acontecer. O pregador do evangelho não age dessa forma. O pregador do evangelho prega através da necessidade da igreja para poder edificar a igreja. Nossos dons, o talento que Deus nos deu, o ministério que Deus nos dá, é para edificação do meu irmão. Ok? Então, nós temos aí, eu acho que vocês se lembram muito bem, Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Quando nos aproximamos de Deus, estamos fazendo a nossa parte. Mas quando Deus se aproxima de nós, ele está fazendo a sua parte em resposta do nosso ato, em resposta da nossa posição. Então, nós aprendemos que todo pregador, toda pregadora, todo ministro do evangelho, pode ser você pastor, evangelista, qualquer um que exerça o ministério da pregação do evangelho, do ID do Senhor, missionários também, precisam ter em mente que precisam se manter conecto com Deus.
né? A gente nunca vai saber a vontade de Deus, nunca vamos saber o que Deus quer da gente e com quem vai nos ouvir se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, se nós não colocarmos a cara no pó, se nós não colocarmos o joelho no chão. Infelizmente, nossa geração, os pregadores têm calo na língua, tem calo na boca de tanto pregar, mas não tem marca no joelho de tanto orar. Isso é uma lástima. Os pregadores não, mas os pregadores da atualidade, os pregadores da hipergraça, do coaching, da teologia liberal, eles preferem dar mais valor à eloquência, à voz, à intelectualidade. Isso não é errado, isso não é pecado. O problema é quando eu anulo o valor da oração, da intimidade, da comunhão com Deus, né, do jejum, do coração que queima após eu falar com Deus da minha mensagem. Quando eu tiro o valor disso e coloco o valor daquilo que está externo, que está por fora. Lembre-se, mais vale aquilo que está dentro de você do que aquilo que está fora. Procure equilibrar, né? Dê valor, sim, à sua comunicação, sua oratória, sua retórica. Eu vou até gravar um vídeo depois falando sobre isso aqui, porque também é muito importante e alguns até não sabem as técnicas que devem ser aplicadas na hora de aplicar o sermão. Mas, né, procure fazer um equilíbrio. Procure se equilibrar, né, na oratória, na retórica, na como você vai aplicar o sermão, mas também procure dar valor à intimidade com Deus na oração, porque nesse ato Deus vai estar presente no seu sermão, o Espírito Santo vai habitar no seu sermão. Quando você pregar, né, a semente do Evangelho vai ser plantada nas almas. Né? Se as almas se convencerem pelo Evangelho, pela mensagem que você pregou, vai ter sim salvação de almas, vidas serão edificadas, famílias serão libertas, né, da maldição de Satanás, né, as pessoas serão libertas pela mensagem do Evangelho, simplesmente porque, pela sua comunhão com Deus da sua mensagem, o Espírito Santo estará presente e ele fará o que lhe apraz. Quando lemos lá em Isaías, nós conseguimos perceber, isso está escrito, de que toda palavra que Deus libera não volta para ele vazia. Então, se atente a ter Deus na sua mensagem. Se atente a ter vida no altar. E quando eu falo vida no altar, eu quero dizer alguém que tem profunda comunhão, intimidade, relacionamento com Deus. Dê valor aos relacionamentos secretos, principalmente com Deus. Ok? Jesus disse que todo aquele que ora em secreto, Deus o honra publicamente. Então, se você tem autoridade no púlpito, na tribuna, na oração pública, tudo isso nasce, esse poder, essa autoridade, essa unção nasce, porque você orou no secreto. Dê valor ao quarto fechado, dê valor ao joelho no chão, dê valor naquele momento que você está sozinho, você está orando, falando com Deus. Dê muito valor a esse momento, porque esse momento aí, né? Esse momento, ela vai marcar seu ministério, vai deixar marcas espirituais. Através disso, Deus vai se manter presente com você. Ele não vai te deixar, ele não vai soltar a sua mão. Ele sempre estará ali fazendo o que apraz a ele. Querido, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você sentiu de adquira esse livro, invista no reino, invista no seu ministério, porque isso é muito bom, ok? É um livro pequeno, é um livro digital, você pode comprar ele por apenas o valor que vai estar lá, né? Você vai clicar no link que está embaixo, e aí você vai ter acesso, né, ao conteúdo. Você pode ver as fotos lá que tem disponíveis do conteúdo, você pode ver, e após a compra o livro vai ser enviado para o seu e-mail. Então, para você ter acesso, é só você clicar, abrir no seu e-mail, salvar ele, você vai ter acesso para ler a hora que você quiser, ok? Então é isso, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Se você puder, compartilhe com alguém esse vídeo, compartilhe com seu amigo pregador, compartilhe nas redes sociais para que esse vídeo, essa informação, esse conteúdo chegue a mais pessoas, ok? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.